Jesus do meu coração, meu amigo, meu Senhor, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, Senhor da minha casa, meu Senhor. Tu és tudo que eu tenho, meu Senhor. Tu és a minha prioridade. Tu és o meu alvo, meu amigo. Eu não quero mais nada além de ti. Tu és tudo que eu quero. Jesus, o amigo eterno. Aleluia. Aleluia. Como alguém tem fascinação pelo que é descartável, pelo que é superficial. Como alguém consegue se prender ao descartável. Como nós temos dificuldade, de medo daquilo que é permanente e profundo. Nós estamos acordando para algo mais intenso, irmãos. Onde não é mais o que eu digo, mas o que eu estou me tornando, como disse o pastor Ricardo aqui hoje. Não é o que eu faço, mas o que eu estou me tornando por aquilo que eu faço. Porque se o que eu faço não me torna alguém parecido com Jesus, então o que eu faço não faz sentido. Talvez eu preciso parar o que eu faço para voltar a me tornar o que Deus deseja. Como alguém pode amar o superficial, amar o descartável? As coisas de Deus, elas são profundas, elas são fascinantes. Talvez é por causa disso que esse mundo metaverso que tem se estabelecido, se instalado no mundo, que não é um mundo de verdade, essa vida cibernética, onde você tem um personagem para viver dentro de um mundo de mentira. Nós estamos entrando numa geração que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com a sua realidade, que elas têm que criar um mundo de mentira, onde o seu personagem só vence. E eu achei que por um tempo que esse mundo metaverso era para combater a nossa vida real. Não, era para combater o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele não é metaverso, ele é eterno.
e Ele é poderoso, e Ele é mais verdadeiro do que aquilo que eu posso tocar e sentir aqui e agora. Então as pessoas têm fascinação por esse mundo fictício, e está ajudando as pessoas a ignorar o mundo espiritual. Mas Jesus está acordando a igreja, irmãos, para viver algo no mundo espiritual. Algo no mundo espiritual, onde não adianta você criar um avatar seu para perfeito. Não, no mundo espiritual você pode ser simplesmente você. Na realidade, no mundo espiritual você só consegue ser você, sem máscara, sem disfarce, porque no mundo espiritual não há condenações de Deus para a sua vida. No mundo espiritual Deus quer trazer você para Ele. Amém? Amém? Então, por favor, não vamos tornar a verdade em uma mentira e a mentira em uma verdade, porque é para esse lugar que está caminhando o mundo, esse mundo metaverso, esse mundo irreal. As pessoas estão comprando bens nesse mundo irreal. Você compra barcos no mundo irreal, sonhos que estavam dentro das pessoas, mas elas não conseguiam adquirir, então elas estão vivendo neste mundo irreal. Mas deixa eu te falar, tem um caminho sobremodo excelente que você nunca experimentou no mundo espiritual. Fala com Paulo, ele vai te explicar o que é realmente ir no terceiro céu. Ele não vai conseguir explicar, ele não conseguiu falar na Bíblia o que é ir no terceiro céu. Ele tentou explicar e ele não deu jeito. Ele tentou explicar muitas coisas e ele não deu jeito. Por isso que ele diz, a profundidade das riquezas. Tinha coisas que Paulo queria explicar e ele não dava jeito. Com a sua vida humana, ele não dava jeito de explicar. Então, irmão, pare de achar que as ideias de Cristo são impraticáveis. Toda a ideia de Cristo é perfeita, ela é praticável, ela é possível ser vivida, porque se Cristo disse que eu posso, então eu posso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Cristo disse que eu posso, que eu consigo, então eu consigo. Amém? Amém, irmãos? Ame os mistérios de Cristo, mas ame também o Cristo homem, o filho do Zé, o filho da Maria, e procure viver a vida parecida com esse Cristo. Amém? Salmo 119, verso de número 80, diz assim: seja reto o meu coração para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Porque se eu não cumpro os decretos de Deus, quem é envergonhado sou eu, não Ele. Seja reto o meu coração para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Desfalece a minha alma aguardando a tua salvação, mas eu espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem, esperando por tua promessa. E eu digo, quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa conferência é muito sugestivo, porque ele me convida para pensar não só no que eu vou receber de Deus, mas como me comportar quando isso chegar. Estenda a tua mão para cá, me abençoa, irmão. Pai, obrigado por essa presença tão gloriosa, esse lugar tão palpável, tão gostoso está aqui, Espírito Santo. Fala conosco, traz as verdades do teu coração em nós, Senhor. Não deixa a altivez, a soberba pegar a gente aqui nessa noite. Nós somos humildes ao teu coração, nós estamos submetidos à tua vontade, que somente a tua palavra reine aqui, só o que é teu, Senhor, mais nada, mais nada, mais nada. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, se tem um homem que pode falar de ser nova criatura, né? De ser perdoado, de provar misericórdia, esse cara é Davi, né? Porque Davi foi um cara que provou muita misericórdia de Deus, ao ponto de Deus chamar ele de um homem segundo o meu coração. E esse texto aqui, ele fala muito comigo, não de hoje. Eu como vou falar duas vezes, eu achei muito sugestivo começar por ele hoje, porque se nós vamos falar de odre, nós precisamos entender o processo de fazer um odre.
Porque um odre não é só encher de vinho. A Bíblia diz que o vinho novo tem que ser despejado num odre novo, né? Para que ele suporte a pressão, a fermentação, para que eles cresçam juntos, o vinho se desenvolva, porque tudo que Deus dá na sua vida tem que se desenvolver. Deus não dá nada para não se desenvolver na sua vida. Amém? Deus não desperdiça a unção. Quando você diz, Senhor, dá unção para mim, Deus diz, para quê? Para que você quer unção? Senhor, me dá prosperidade. O que você vai fazer com ela? Senhor, levanta a minha vida, Senhor, me torna um homem abençoado, famoso. Para quê? O que você vai ser quando isso acontecer? Deus não tem problema de te abençoar e de te dar o que você está pedindo. A questão é, para que você quer isso? Qual o objetivo quando isso chegar? Porque não tem como dar errado. Uma pessoa que anda com Deus, as coisas de Deus vão ser transferidas para ela. Amém, irmãos? Então, se nós estamos nessa conferência, odres novos, a gente não deve só pedir o vinho, a gente deve pedir entendimento, compreensão de como eu vou reagir quando isso acontecer na minha vida. Tem coisas que, se Deus der para você agora, você morre. A unção para uns ela faz bem, para outros ela pode fazer mal. Na queda de Jericó, uma família foi abençoada, a família de Raabe. A outra família foi destruída, a família de Acã. No mesmo ambiente, uma família recebeu vitória e a outra recebeu destruição. Por quê? Porque é como você reage. A família de Acã foi destruída pela ganância de um homem. E a família de Raabe, ela foi salva por uma mulher que entendeu quem Deus era. Ou seja, aquele cara que estava no exército de Deus, trabalhando para Deus, não entendia quem o Deus dele era. E aquela mulher que não servia a Deus, estava presa na prostituição, presa numa cidade que estava condenada à destruição, pediu misericórdia, porque ela disse: ninguém vai conseguir parar o Deus de vocês. Ou seja, quem está fora dava mais valor para o Deus daqueles que estavam dentro. Isso não pode acontecer com a igreja, irmãos. Quem está aqui dentro tem que estar incendiado, pegando fogo, tem que ter mais fé do que quem está assistindo. Aquela mulher, ela teve muito mais fé no Deus de Abraão do que aquele descendente da promessa, Acã. Então a unção, ela pode salvar uma família, mas pode destruir a outra, porque o problema não está na unção. A arca, ela matou um homem e abençoou o outro. A arca matou Uzá, mas abençoou Obed-Edom. Como o mesmo instrumento destrói numa casa, traz morte numa casa e gera vida na outra, porque o problema não está em Deus, o problema está em como reagimos àquilo que está por vir. Irmão, vai vir, eu vou repetir muitas vezes isso. Está chegando, irmão. Tem gente que diz: avivamento, isso aí são loucos. Não, irmão, nós estamos vivendo nós já estamos no prelúdio de um avivamento. Já dá para fazer laminha, já tem água, já dá para fazer laminha. Não dá ainda para mergulhar, está muito raso, mas já dá para fazer uma bagunça, já dá para jogar água. Amém. E tudo que estava morto ao cheiro das águas vai brotar de novo, em nome do Senhor Jesus. Tudo que estava perdido, tudo que perdeu a fé, tudo que frustrou, tudo que se decepcionou, tudo que atrasou, tudo que recuou, ao cheiro das águas brotará de novo. Sim, vai brotar de novo. Olha o que está acontecendo ao seu redor com a vida das crianças, dos adolescentes. Olha o que está acontecendo. Aleluia. Nós precisamos prestar atenção nisso.
E isso precisa ser celebrado. Então, não precisa mais falar do vinho novo, ele virá. Os montes destilarão vinho novo. Olha para a promessa que o Senhor fez a Amós: nos últimos dias eu levantarei a tenda de Davi que está caída, repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas. Os montes destilarão vinho novo. O que colhe vai alcançar o que planta. Vai ser uma velocidade tão grande, meu irmão. E você não pode ficar brabinho quando você vê alguém que não fez muito colhendo junto que você, que trabalhou a vida inteira. Eu estou profetizando. Mas o senhor não vai falar da guerra, o senhor não vai falar da pandemia, não. Você não pode se mover pelo cenário presente. Você se move pelo cenário bíblico, profético, escatológico, porque é assim que Deus falou que vai acontecer. No ambiente profético você não pede nada, porque você tem que se adequar à profecia. O cenário de Deus é profético, mas Deus não falou comigo. Irmão, Deus não tem que ficar repetindo. O que Ele fala uma vez ecoa para sempre. O que Ele fala uma vez ecoa para sempre. A questão aqui é: eu estou preparado para a pressão que esse odre vai fazer dentro de mim? Eu estou preparado para a multidão? Eu estou preparado? Porque às vezes, irmão, você fala de avivamento. Às vezes eu estou falando em alguns lugares sobre avivamento. Deus vai fazer. Alguém diz: onde é que a gente vai colocar tanta gente? Eu estou querendo saber onde Deus vai colocar tanta gente. Deus vai trazer multidão. Onde é que a gente vai botar as cadeiras? Não. Os propósitos de Deus não consomem os recursos, eles promovem os recursos. Então, pastor Juscelio, pastora Lulu e membros dessa casa, quando um sinal de prosperidade começa a bater na porta, sem ninguém falar nada, sem ninguém ficar pedindo, sem ninguém ficar implorando, sem ninguém ficar dizendo: se você não me der, eu vou fechar a igreja. Não. Fecha mesmo, que você não foi chamado. Quando um sinal de prosperidade bate na porta e você diz: algo está acontecendo, está assim. Porque quem é fiel nas riquezas ilícitas, Deus lhe confiará as verdadeiras. O primeiro que vem não é a unção, o primeiro que vem é a prosperidade. Para como você reage a ela e a forma que você reage a ela. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Alguém precisa me compreender. Eu dou casa, eu dou carro, eu dou viagens, eu dou promoções, eu dou recurso. E a forma que você responde isso é que daí eu vou te dar as riquezas verdadeiras, que ninguém vai conseguir tirar de você. Porque se no alheio não foste fiel, se no alheio foste fiel, quem vos roubará o que é vosso? Ninguém vai poder. Sabe, Deus está te dando e vai te dar mais, para você entender quem é o teu Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Ei, quem é o teu Senhor? Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Brasil, quem é o teu Senhor? Oh! Quem é o teu Senhor? Por isso que a prosperidade precisa vir primeiro, porque você não conhece o senhorio dela até que você tenha ela. Por isso que muitas pessoas que prosperam se perdem no caminho, porque se submetem ao senhorio da prosperidade e não ao senhorio do Senhor.
É por isso que nessa conferência Deus está dando um sinal do que está por vir nos próximos anos, nos próximos meses e anos. Filhos marcam um novo tempo. Sim, essa casa está gerando filhos. Filhos marcam novos tempos. Eu me lembro quando o Samuel bateu lá em casa. Prosperidade. Deus está dizendo o seguinte: eu vou te dar coisas para você conhecer o senhorio que ela vai tentar exercer sobre você. Mas se você for fiel a mim, Luiz, se você continuar sendo fiel a mim, se você compartilhar o que eu te der, se você estender a mão para quem precisa, se você alimentar o órfão, a viúva e o necessitado, se você cuidar dos famintos da tua cidade, se você estender a mão a quem te pede, se você cuidar dessas pessoas, se você não se dobrar ao senhorio da prosperidade, você vai me conhecer, Luiz. Aí você vai me conhecer. Então escute uma coisa: eu não sou um pregador de prosperidade, mas eu conheço o senhorio da prosperidade. Por isso você não conhece o senhorio da prosperidade. Por isso você critica às vezes um ministério que está sendo abençoado. Você diz: estão ficando ricos. Mas você não sabe que Deus está os provando para que eles deem respostas corretas. Quem está me entendendo? Para mim não é importante que você resista esse momento, o importante é que você entenda esse momento. Se você entender esse momento, quando a prosperidade bater na tua casa, você vai deixar ela entrar. E você vai dizer: senta aí. Não, mas o mundo, pastor. Irmão, quem está crucificado com Cristo não tem medo do mundo. Porque se você está crucificado com Cristo, é para o mundo que Deus vai te levar. Você vai ter que ir ao mundo. Irmãos, Deus tem me levado para fora das esferas da igreja, para concentrações de jogadores de futebol, artistas. Recentemente um empresário foi lá na minha casa me buscar de helicóptero para ir na empresa dele orar, ministrar com eles. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas de fora estão prestando mais atenção no que Deus está fazendo com a sua noiva do que quem está confeccionando o vestido. Pelo amor de Deus, você precisa entender: não é pecado prosperar. Deus vai te prosperar, mas depois Ele vai dizer: deixa tudo e segue-me. E quanto mais você deixar, mais ela vai vir atrás de você. E você vai ter que ir correndo, e ela vai te perseguir. E você: fica aí, fica aí. E ela vai correr atrás de você. Agora quem não entende isso vai ficar dizendo: depois que enriqueceram. Não, isso não é nada. Você não viu riqueza ainda não, meu filho. Você não sabe o que é riqueza não. Esses trocadinhos que você tem aí, você não sabe. E Deus vai me dar? Vai me dar. Ele vai te dar para quê? Para te provar. Você pensa que está sendo abençoado? Não, Ele está dizendo o seguinte: você vai conhecer um senhorio que você nunca conheceu. Ele vai tentar seduzir você. Ele vai tentar roubar seu casamento. Ele vai tentar roubar sua família. Ele vai tentar destruir a sua moral. Ele vai tentar acabar com você. Mas se você der as costas para Ele e me servir. Por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Lucas capítulo 16, versículo 10 em diante. Então não tenha medo de prosperar. Se você não quiser prosperar, dá para mim. Eu já aprendi um pouco a lidar com esse espírito. Pelo menos um pouco eu já aprendi a ser livre dele. Na realidade você só pode ter aquilo que você é livre. Você precisa ser livre do dinheiro para poder ter muito dinheiro. Você precisa ser livre, como Paulo disse em 1 Coríntios 9:19: embora eu sendo livre de todos, me faço servo de todos. Você vai ter que ser livre da pessoa para poder servir ela. Vou falar do Odre, é Odre que a gente está falando, né? Pensei que era uma conferência de prosperidade. Davi, ele está dizendo: Senhor, se eu não guardar os teus decretos, eu serei envergonhado. Mas ele está ali dizendo: quando tu me abençoarás? Quando tu vais fazer isso? Quando vai acontecer isso? Aí ele relata no último versículo que eu li aqui, ele diz:
embora eu seja como um odre na fumaça. Quem aqui já viu um odre? Um odre, ele é feito dessa parte do animal, do quarto. Ele é escarneado, tira a carne. E fazer um odre tem um processo. A gente quer fazer um odre novo. Daí sabe o que a gente faz? A gente vai para o monte, vai para a vigília, faz o curso, vem para o culto, dizima, oferta, e a gente acha que com as nossas obrigações religiosas a gente está sendo moldado por Deus. Não, irmãos, não é isso. Davi, quando ele fala isso, ele fala com convicção: embora eu seja um odre na fumaça, eu vou guardar os teus decretos. Ele está dizendo o seguinte: enquanto eu estou sendo preparado para aquilo que está por vir, eu não saio daqui, eu vou ficar aqui. O odre, ele era escarneado, tirado o animal, era tirado a carne, tirado toda a carne, e depois era estendido em cima de uma pedra. Eu não só estou falando disso, como eu já vi isso. Ele era estendido em cima de uma pedra, na rocha, porque o odre, ele tem que ter a rocha como fundamento, senão não vai dar um bom odre. Se a rocha não for o fundamento desse odre, e depois ele era mergulhado, sabe aonde? Na água. Mergulhava na água e depois botava na pedra de novo, exposto ao sol. Cara, está tudo ligado com Cristo. A pedra é Ele, o sol da justiça é Ele, a água do batismo é Ele, é tudo Ele. Porque não tem como alguém receber algo do céu se não se tornar alguém do céu. Não tem como Cristo repartir a mente dele. Não tem como Cristo repartir do que Ele é. Como disse o pastor Ricardo aqui hoje, você não é salvo só quando aceita Jesus, você é salvo quando abandona o pecado. Você diz: não, eu não quero mais, eu vou fugir disso, eu vou sair desse lugar. Acabou. Então mergulha na água, estende na pedra, expõe ao sol, e depois que ele vai criando elasticidade, sabe o que acontece? O cara que está fazendo odre, ele pega uma madeira, uma tábua, e bate nele. Madeira para mim fala da cruz. Ele bate naquele odre, mas bate, irmão, bate que chega a fazer calo na mão. E depois daquele odre já passar pela água, pela pedra, dias de sol, exposto no sol, apanhar na madeira, ele é levado e pendurado na fumaça. A fumaça fala da glória de Deus. E esse odre ia para a fumaça para três coisas. Primeiro, para criar elasticidade, porque eu vou te falar, se você busca e espera um avivamento, ele não vai se moldar a sua vida cristã religiosa gospel. Avivamento não vai se moldar o que você acha não interessa, interessa o que Deus está dizendo. Deus não consultou filósofos ou teólogos para se comportar da maneira que nós achamos que Ele vai se comportar. Se prepare para ser impressionado por Deus. Por isso, um odre que não tem elasticidade, ele não suporta o que está por vir. Ele não suporta. Se ele quiser parar de comer da árvore da vida para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai ficar tão inteligente que ele não vai mais conseguir comer da vida de Deus. E cada vez que Deus fazer alguma coisa, Deus vai ter que pedir permissão para ele, porque na consciência dele ele não acredita. Então a nossa consciência, primeiro, se nós temos uma expectativa de avivamento, nós precisamos ter uma consciência de pecado. Não a consciência dos outros, mas a minha. Esse odre ia para a fumaça para criar elasticidade, porque é assim que Deus vai fazer. Quando a glória de Deus vem para uma casa, para uma família, coisas que você há 15 anos atrás, quem já falou coisas há 15 anos atrás que pensou de novo e disse: eu não vou falar mais isso não? Quem? Quem já pensou?
Quem já pensou? Não se condene por isso. Significa que o André criou elasticidade e ele está se adequando àquilo que Deus está dando para ele. Eu já vi vídeo meu antigo que eu dizia: meu Deus, eu não acredito. Sem falar na roupa que eu estava usando, sem falar nas ombreiras do meu terno, sem falar no cabelo do Chitãozinho e Chororó. Que saudade. Sem falar na palavra que ninguém entendia nada, porque eu estava mais preocupado em produzir uma reação nas pessoas do que uma transformação nelas. Eu estava mais preocupado que elas aplaudissem o que eu estava dizendo do que elas se jogassem no chão por arrependimento. Então, se você foi olhando as suas coisas antigas pensando: cara, o que eu estou... Não vou fazer mais isso, está errado, eu pensei errado, meu Deus, me perdoa. Quem já falou como Jó? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Não se condene por isso. Isso significa que você está crescendo por dentro. Significa que você é tão ruim que se arrependeu. Significa que você se adequou ao propósito de Deus. Significa que você voltou atrás. Só um tolo acha que já sabe tudo. Um sábio não. O sábio, ele está sempre aprendendo com alguém. Ele está sempre aprendendo, ele está sempre olhando para ele mesmo e perguntando: eu posso esticar mais, eu posso crescer um pouco mais por dentro. Aleluia. Por isso que quando Jesus falou: atire a primeira pedra quem não tem pecado, começou a soltar primeiro as pedras os mais velhos, não os mais novos, porque os mais velhos certamente já tinham atirado outras pedras em alguém. Os mais novos ficaram olhando para os mais velhos e tomaram a mesma atitude. Então eu vou te falar uma coisa: não recuse o tratamento, porque a fumaça veio aí. Não recuse a madeira, não recuse a pedra, não recuse o batismo, não recuse o sol da justiça que vai queimar você por inteiro, que vai nascer sobre a sua vida, porque Deus vai te pendurar na fumaça. Davi disse: embora eu seja como um odre na fumaça, eu não vou desprezar os teus decretos. Sabe por que o odre estava na fumaça? Primeiro, para criar elasticidade. Segundo, para não pousar mosca, porque na fumaça eles eram defumados e a mosca não posa. Beelzebul, Deus das moscas. E Paulo, ele foi categórico quando ele instruiu Timóteo. Ele disse: Timóteo, saiba tu que nos últimos dias os homens sentirão coceira nos ouvidos. Eles sentirão coceira nos ouvidos e correrão das sãs doutrinas, correrão atrás das suas fábulas e das suas paixões. Um pastor, quando ele tirava uma ovelha do curral e levava ela para o pasto, ele passava óleo na cabeça para ela poder comer à vontade. Porque se pousava mosca, ela tinha que estar toda hora levantando e sacudindo a cabeça. Toda hora levantando e sacudindo a cabeça. Então ela não conseguia se alimentar. Então, passando óleo na cabeça dela: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Porque era comum os pastores ungir as ovelhas antes de soltá-las no pasto, porque uma ovelha ungida não cai em qualquer conto de fada. Uma ovelha ungida, ela não fica ouvindo coisas que não tem a ver com o cristianismo. Uma ovelha ungida, ela não é doutrinada por outra coisa a não ser pela voz de Deus. Por isso que a cabeça da ovelha precisa ser ungida. Então um dos propósitos daquele odre estar na fumaça é porque na fumaça não pousava mosca. Primeiro, elasticidade. Segundo, não pousava mosca. Terceiro, porque naquele odre ia receber vinho, e na fumaça ele perderia o cheiro de carne. Deus não vai botar vinho onde tem cheiro de carne. Então a fumaça, ela tira todo o odor da carne. Por isso que Deus está chamando a igreja para a glória.
Ele está dizendo: mergulhe mais profundo. Se vai bater palma, faz bonito. Ei, glória a Deus! Aleluia por essa palavra. Glória a Jesus. Fica na fumaça. Dá uma analisada. Senhor, deixa eu mais um pouco aqui. Não põe vinho novo ainda não. Vai comprometer. Então, embora eu seja como um odre na fumaça, eu estou aqui esperando o Senhor me transformar. Quero ser um marido melhor, Jesus, para minha gata. Eu quero ser um pai melhor para os meus filhos. Eu quero ser um vovôzão legal. Oh Jesus, eu quero ser um pastor abençoado. Eu quero ter amigos. Eu quero ser verdadeiro com meus amigos. Mas eu sou íntimo de Deus. Você não precisa adorar com intimidade, você precisa adorar com verdade. Você pode ser íntimo e não ser verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em intimidade, não é em verdade. Porque quando eles estão adorando, eles deixam exalar dele o que eles realmente são. Eu sou assim, me ajude. Então, se nós queremos um avivamento, nós precisamos pensar nisso, irmãos. O odre na fumaça, ele precisa ser restaurado. Eu preciso acreditar que Deus quer transformar a minha vida, mais do que me abençoar. O que quebra o jugo não são os abençoados, são os ungidos. É a unção que quebra o jugo, não é a bênção. Enquanto eu correndo para a igreja atrás da bênção, eu nunca vou entender que a unção é que quebra o meu jugo e me leva para debaixo do jugo de Cristo. Então, antes de ser abençoado, eu preciso ser ungido. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Creia nisso. Nenhum homem está disposto a morrer por algo que ele duvida, irmãos. Eu estou disposto a morrer por algo que eu acredito, não por aquilo que eu duvido. Por isso eu preciso estar ali na glória de Deus. Eu preciso estar ali deixando Deus trabalhar no meu coração, trabalhar na minha vida. Para quê? Porque eu não preciso produzir o vinho. Vai vir. Os montes destilarão vinho novo. O que planta vai alcançar o que colhe. Amém, irmãos? Então meu trabalho não é produzir o vinho, meu trabalho é preparar o ambiente, para que quando essa glória descer, eu não esteja cheirando a carne, eu esteja flexível ao movimento dos céus. Irmãos, a maioria de nós precisa ser flexível. Deus vai precisar botar uma dobradiça na nossa religião. Nós precisamos ser flexíveis aos movimentos do céu. De que espírito sois? Deus vai pedir coisas para você que vai confrontar a sua moral, o seu caráter. Meu caráter? É porque você acha que isso que você está firmado é caráter. Por isso que Jesus era chamado de blasfemo, irmãos, pelos fariseus. Por quê? Porque quando ele chegou em Jerusalém, ele foi confrontar o templo e foi abençoar o prostíbulo. Lá no templo ele foi confrontar, no prostíbulo ele abençoou. Por isso ele é chamado de blasfemo. Por quê? Porque a religião, irmãos, ela não tem expiação para a imoralidade. Ela só tem expiação para o cruel, para o mau caráter, para o enganador. Mas ela não consegue lidar com aquele cara que tem problema na sua imoralidade, porque aquele pecado é público, o outro não é escondido. Sabe qual é a diferença nossa aqui? Todo mundo aqui tem pecado, é que alguns aparecem, outros não.
É por isso que Jesus era chamado de blasfemo. Ele liberava muito mais misericórdia para os imorais do que aqueles que tinham pecado na sua índole, de caráter. Você está dando uma legalidade para mim ser imoral, pastor? Não, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou dizendo que nós temos facilidade de perdoar o soberbo, o prepotente, o cruel, o egoísta, o individualista, mas temos dificuldade de perdoar o pornográfico, o imoral, o adúltero, porque esses são pecados morais, e os pecados morais a gente não consegue perdoar, mas os pecados de pessoas que não aparecem, mas são cruéis, estão fazendo mal para as outras, enriqueceram nas custas do outro, esse nós não temos dificuldade de perdoar. Irmãos, volta para mim, volta essa unção. Vamos cantar de novo, Reuel, canta a unção. Ficaram tristes, Reuel, canta uma música. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Você viu? Quando fala dos nossos pecados, era isso que Jesus fazia com os fariseus. No templo ele foi lá e confrontou. Ele disse: vocês são ladrões. E para os ladrões ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você está me entendendo como eu e você precisamos ficar pendurados na fumaça? Você está percebendo como eu e você precisamos da glória de Deus? Você está vendo como eu e você temos o privilégio de estar aqui, ou em outro ministério, ou em outra cidade, mas estamos lá reunindo, cantando louvores ao Senhor, até que a glória vem e pega a gente, e a gente chora. Você vê como a gente precisa criar flexibilidade para lidar com o avivamento. E quando nós estivermos vivendo um avivamento, não vai ter espaço para a nossa religião, irmãos. Nós não vamos mais ter orgulho de ser pseudos evangélicos. Nós vamos querer só estar no chão. O lugar mais alto que nós vamos querer estar é nos pés de Cristo. Irmãos, mas eu falo porque são diferentes, aquela igreja é diferente da outra. Às vezes eu vejo gente falando isso. Não, esses dias eu fui numa igreja que apresentou os pastores, disse: está aqui conosco os nossos pastores da outra denominação, os nossos co-irmãos. Co-irmão, o que é isso? Co-irmão é porque é de outra denominação, não é meu irmão. E se ele for de outra e de outra, então ele não é só ele é co-irmão. Eu fiquei olhando aquilo e disse: eu vou acabar com essa bagunça já. Eu ia pregar em 10 minutos. Eu falei para o Reuel ainda, não sei se o Reuel lembra disso. Vou acabar com essa bobagem. É meu co-irmão, porque ele congrega em outra igreja. Meu irmão, nós temos 4 evangelhos com ênfase diferentes, porque cada ministro aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, caminha na sua ênfase. Todos eles têm ênfase diferente, mas por mais desconectados que parece que eles estão, eles se encontram todos em Cristo. Todos se encontram em Cristo. Quando fala de ceia, você vai ver João explicando melhor a ceia, porque ele estava lá do ladinho do mestre. Você não vê Marcos dando muita ênfase à ceia e nem Lucas, porque eles não estavam lá. Eles têm ênfases diferentes, mas parece que está desconectado uma coisa da outra.
Um diz que quem ungiu Jesus foi uma mulher, o outro diz que foi a Maria, irmã de Marta, em Betânia, e mais ungiu. Um diz que foi na cabeça, outro foi no pé, não interessa onde foi, mas ungiu. O óleo era óleo e Jesus era o Jesus da unção que recebeu daquela mulher que despejou azeite sobre ele, nardo puro. E por mais desconectados que eles estão, um evangelho do outro, parece que um fala uma coisa, o outro fala outra. Parece que não tem algumas coisas, se você estudar, um dá mais ênfase a uma coisa, o outro dá mais ênfase a outra, mas eles se encontram todos em Cristo. Amém? Amém? Então nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos crescer em Cristo, ser flexíveis em Cristo, senão nós vamos comprometer a unção que está por vir. A unção pode matar você quando ela chegar, se você achar que ela é sua. Se você achar que mas Deus me chamou, o chamado não é seu, é você que é do chamado. Mas Deus me deu um chamado, o chamado não é seu, é você que é do chamado. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai achar que Deus trabalha para você. É você que é do chamado. Então Ele chama, você diz: eis-me aqui, Senhor. O chamado é dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive aquilo que você acha que é seu. Aleluia. Então nós precisamos crescer sem comprometer a direção, flexíveis. Não vamos ser conduzidos por todo o vento de doutrina e vão perder o cheiro da carne, irmão. Porque essa unção, ela não vai compactuar com carne. Ela vem para destruir a gente, destruir a carne. Nós precisamos ser calibrados para andar nesses lugares. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui visitar o pastor Jordani lá em Fortaleza, é pastor do Meuvan de Fortaleza. Pastor Jordani, pastor João Paulo. E o Jordani tem uma caminhonete, ele me chamou e disse: vamos passear nas dunas, lá nas areias. Eu digo: vamos. Aí ele passou num posto e esvaziou os pneus. Eu disse: está esvaziando os pneus? Ele disse: se não esvaziar os pneus vai encalhar. Enquanto eu estou lá prestando atenção, andamos nas dunas, aquele negócio dá um frio na barriga que você pensa que vai virar ou não vira. Depois ele passou, encheu de novo o pneu e voltamos para o asfalto. E Deus começou a falar sobre uma calibragem que nós vamos precisar para andar em territórios diferentes. Vai ter território que você vai ter que se esvaziar para suportar. E vai ter território que você vai ter que se encher para suportar. Então mudou o cenário, você tem que mudar a sua calibragem. Amém? Amém, irmãos? Não tem problema, não tenha medo do mundo. O mundo só pega quem é do mundo. Se você está crucificado com Cristo, é impossível o mundo te tirar da cruz. Se você ressuscitou com Cristo, é impossível você morrer por causa do mundo. Então, meu irmão, homens calibrados vão andar em diferentes ambientes. Então, quando vier você escutar o barulhinho, não pense que é o Satanás. É Deus está dizendo assim: eu vou te levar num ambiente, mas para você não ficar grande lá, porque vai ser grande o negócio. Eu estou te levando num lugar grande, e é um lugar bonito, e é grande, mas eu vou ter que te esvaziar para você não ficar soberbo lá no meio deles. Porque eu quero que eles vejam uma coisa em você: um vazio. Então se prepara quando você escutar o barulhinho. Então diga: meu Deus, o que é isso? É Deus diminuindo a sua calibragem para você entrar num ambiente diferente. Aleluia. Então se prepare. Quem está disposto? Quem está disposto? Senhor, eu estou disposto a andar nesse ambiente contigo, haja o que houver, custe o que custar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu oro por homens com um coração incluso e com uma mente coletiva para os próximos dias. Eu oro por homens com um coração incluso. Eles vão estar sempre botando gente para dentro.
Amém? Gente para dentro. Amém? Você vai trazer gente para perto, gente para dentro. E quando você ganhar alguém para Jesus, esses dias eu estava ouvindo um amigo ministrar na internet, ele estava fazendo uma live, eu passei, vi, fiquei ali ouvindo, um precioso de Deus, que eu respeito muito. Ele estava falando uma coisa muito interessante. Ele estava dizendo: você quer, quando você prega para alguém do mundo para converter, você quer mesmo que ele se converta? Ou você só quer que ele alcance o direito de andar com você na congregação? Ou você não quer mais ser envergonhado de chamá-lo de amigo? Eu tenho um amigo padre Marcos, da Diocese de Novo Hamburgo. Esses dias eu fiz uma conferência em Novo Hamburgo. O padre Marcos foi lá no hotel me visitar. Meu amigo, eu digo: e aí, padre, beleza? Vamos fazer uma live qualquer dia, eu e ele. Eu sei que quando me verem na live com o padre, com meu amigo padre, o negócio vai esquentar. Mas coisas maiores do que essa tu verás. Esses dias eu peguei um avião de Palmas, eu, Iraci, o Samuel, só tinha 2 lugares. É aquele avião que tem 2 lugares, acho que era da Azul. De Palmas para Brasília, ou para, não me lembro. E entrou um babalorixá, sentou do meu lado, com aqueles negócios tudo, os babilac, tudo. E eu estou ali lendo um livro sobre avivamento. E aí ele puxando papo, conversando. E ele falava, e eu falava. Daqui a pouco ele perguntou: o que é que você faz? Eu disse: eu sou pastor. Ele disse: pastor, sentado do meu lado. Eu digo: não pode? Pastor, os pastores que eu conheço jamais sentariam do meu lado. E se sentasse do meu lado, era para tentar me doutrinar para a religião deles. Eu digo: não, esses caras não entendem nada. Vim conversando com ele, pegou meu celular e conversou. Daí dei um livro para ele que tinha na minha bolsa. Ficou: não, pastor, ora por mim. Estou numa luta. Outro dia eu fui visitar a casa de um parente que tem um filho que vive com outro rapaz. Fui lá tomar café com a minha tia. Ele chegou, abracei, beijei os dois. Abracei, beijei de novo, porque eu sou beijoqueiro. E dei tchau, fui embora. No outro dia minha tia me ligou, em lágrimas, dizendo: olha, Luiz, ele ficou tão feliz, saiu daqui chorando. Por quê? Porque você o abraçou e o beijou. Mas eu não posso abraçá-lo e beijá-lo? Não, é porque ele achava que tu nunca ia fazer isso depois que tu virou para crente. Depois que tu é pastor. Eu disse: não, eu o amo, embora não concorde com o que ele faz. Eu o amo. Aquilo que eu concordo eu celebro, o que eu não concordo eu amo, eu respeito e continuo amando. Deus me chamou para amar pessoas, para ser igreja. Tem 2 ladrões na cruz, um quer, o outro não. O que quer, vamos embora. O que não quer,
Vamos amar, irmãos. Você quer um avivamento? Você está flexível para quando esse avivamento chegar? Você vai estar pronto para ele? Você vai estar pronto para ele? Quando Deus mandar você tirar o dinheiro da poupança e construir uma casa para alguém que mora debaixo de uma ponte, você está pronto quando Deus mandar olhar, olha para a sua garagem, tem 4, 5 automóveis, Deus mandar você dar um para o irmão que vai de bicicleta para a igreja? Porque avivamento vai fazer isso com você. Então não peça um avivamento sem primeiro preparar um odre novo, porque quando essa unção chegar, irmãos, ela vai pegar você, e eu te garanto, ela vai quebrantar você. Ou ela vai te fazer bem, ou ela vai te fazer mal. Ou ela vai te enriquecer, ou ela vai te colocar na miséria. Não pense que foi a unção que te colocou na miséria. A unção, ela não coloca ninguém lá em cima ou ninguém lá embaixo. Ela só vem provar onde você sempre esteve. A unção só prova onde você sempre viveu. Por isso que as pessoas muitas pessoas quando começam a receber uma unção, elas têm dificuldade de dar continuidade naquilo que Deus tem. Então procure sempre o ponto que une, não o ponto que desune. Se o ponto que une é Cristo, o resto é resto. Ame as pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com o pecado delas, concordar com a religião delas. Não, eu tenho meu ponto de vista e eu estou disposto a morrer por ele. Mas Deus me chamou para o ministério para morrer por pessoas, não para matar pessoas com o evangelho. Eu não estou nas cruzadas. Eu não sou um cruzado. Eu sou um profeta. Amém? Deus nos chamou para morrer por aquilo que cremos, não para matar por aquilo que cremos. Pegou essa palavra no seu espírito? Deus te chamou para ser ungido. Amém? Então aprenda a respeitar as imprevisibilidades de Deus, porque a unção vai fazer isso. Considere as probabilidades. Vai acontecer coisas que você jamais imaginou que aconteceria. Eu estou te preparando para aquilo que está por vir. Se prepare. O ministério da imprevisibilidade é o ministério do de repente. Mas Deus é imprevisível. Deus não vai entrar na sua doutrina. Deus não é doutrinado por ninguém. Ele não é doutrinado por ninguém. Por isso, não significa que você não deve se preparar. Se prepare, mas deixe se prepare, organize tudo, deixe tudo pronto. Passe pela pedra, se exponha ao sol da justiça, apanha na cruz, amém? Madeira nele, Jesus. Mergulha ele no profundo, pendura ele na fumaça, deixa ele aí. Que ele acha que a glória é só para pular e dançar. Não, é para perder o cheiro da carne. Fica aí, porque quando isso tudo acontecer, quando a glória de Deus ser derramada sobre nós, irmãos, então se prepare, deixe tudo pronto, mas deixe um espaço no meio, porque em qualquer momento Deus vai e tira você daquilo ali que você organizou para você viver coisas imprevisíveis. Você se organiza para uma coisa, a gente vai para a conferência, né, com esboço, não é assim? Vai para a live, não é? Com tudo pronto, chega lá, 3 lágrimas desse olho, mais 2 desse, pronto, já foi. Já foi tudo embora. E se prepare, porque é assim que será. Organize tudo, mas deixe um hiato no meio. Deixa um espaço no meio para Deus entrar ali a qualquer momento e dizer assim: ó João, ô Júnior, tudo que você fez eu respeito e é muito lindo, mas eu vou fazer de outro jeito. Amém? Isso aí, você não perdeu tempo, porque, aleluia, o Noé levou 100 anos para fazer um instrumento, uma arca que ele só usou por um. Ele usou 100 anos para usar uma arca que ele só usou por um. Então se prepare, o treinamento é constante. Amém? Mas enquanto Noé preparava uma arca, Deus preparava um Noé. Noé fazia a arca e Deus fazia Noé. Então nenhum trabalho seu é tempo perdido. Congreguei naquela igreja 20 anos, só perdi tempo. Não, você não perdeu tempo.
Enquanto você acha que perdeu tempo, mas Deus estava preparando você, te ensinando a ser submisso, te ensinando a obedecer, te ensinando a sair da rebeldia, te ensinando. Então nenhum trabalho foi tempo perdido, nada foi tempo perdido, mas deixa um hiato no meio, deixa um lugar no meio, porque a qualquer momento Ele vai te tirar dali, amém? Deus tem compromisso com a profecia e não com um cenário que oscila de tempo em tempo. Então, por favor, preste atenção no que Deus está fazendo nesses dias, amém? Louvado seja Deus. Eu quero deixar essa palavra. Amanhã nós terminamos. Que horas que é isso aqui? Está cedo. Ixi, nem cedo. Vamos continuar? Então abre em Hebreus capítulo 2. Está cedo. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2 diz assim, do versículo de 1 a 3: portanto devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram? Vamos ler o 4 também. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então o convite aqui é: preste atenção para aquilo que eu estou dizendo, preste atenção por aquilo que eu estou falando, preste atenção no que você está ouvindo, preste atenção. Não, pastor, mas eu conheço a Bíblia. Mas não é só a Bíblia que você precisa conhecer, você precisa conhecer a voz. Porque se você só conhece a Bíblia, você só conhece versículos bíblicos, e na maioria das vezes você conhece para os outros, você não conhece a voz de Deus. E Deus está treinando os seus ouvidos, o seu coração, para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, ela quebra o cedro do Líbano, diz a Bíblia em Salmo 28. A voz do Senhor é poderosa. Irmãos, como escaparemos nós se a gente negligenciar tão grande salvação? Você ouviu? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, quem governa é quem tem a voz, não é quem tem o ouvido. Por isso que quem governa é quem fala, não é quem ouve. Quem tem a voz governa. Agora eu preciso entender que Jesus não me chamou só para ouvi-lo, Ele me chamou para ouvir e praticar. Porque teoria sem prática só fortalece a hipocrisia. Uma teoria sem prática no Evangelho só fortalece a hipocrisia. Uma pessoa que fala de coisas profundas que ela não vive, ela fala de um cenário que ela não experimentou, ela oferece uma salvação que nem ela acredita. Irmãos, como escaparemos nós? Eu preciso entender. Agora, como que eu vou imitar um Cristo que eu não ouço? Mas eu sei o que está escrito, mas eu preciso saber o que sai da boca dele. Porque se você só sabe o que está escrito, você só conhece versículos bíblicos e você não conhece a voz. Tem uma voz, irmão, inconfundível, que na maioria das vezes fala no caminho contrário. Você está indo para a direita, ele manda para a esquerda. Na maioria das vezes que quando ele fala é algo que você não queria ouvir. Na maioria das vezes que ele fala não é para confirmar. Fala a Deus, confirma. Deus diz: eu não confirmo. Eu quero desafirmar você daí. Você está preso. Irmão,
Eu não posso só conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer o Deus da Bíblia. Moody começou os seus discursos usando a Bíblia. Muitas crenças religiosas usam a palavra de Deus. Não é só a Bíblia que eu preciso conhecer, eu preciso conhecer a voz do Senhor. Há uma voz. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ler com você. Êxodo 25. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. Oh, aleluia. Quero ouvir tua voz. Glória a me Deus. chamando. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. Glória a Jesus. Olha aqui, por favor. Êxodo 25 é interessante, porque em Êxodo 25 Deus chama Moisés para construir o tabernáculo. E a primeira coisa que Deus diz para Moisés, que vai construir o tabernáculo, ele diz: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, cujo coração do homem se mover voluntariamente, dele recebereis a minha oferta. Por isso que avivamento e oferta tem tudo a ver. Cujo coração se mover voluntariamente. Isso é uma verdade na minha vida. Quem me conhece, quem anda comigo há muitos anos, quem está no ministério há muitos anos, sabe como eu me movo com dinheiro. Porque esse é um senhorio que tenta exercer e roubar o coração do homem que serve a Deus, principalmente os que servem a Deus. O maior concorrente de Deus pela sua vida não é o diabo foi vencido na cruz. O maior concorrente de Deus pela sua vida é o dinheiro, é a única coisa que Deus chama de Senhor. Deus não chama mais nada de Senhor, Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Aí Ele vai construir algo, que Ele vai derramar a sua glória, e Ele diz: me dá dinheiro. Aí claro, alguém desinformado, aproveitador, ambicioso, ganancioso, usa essas verdades desconectadas do mundo espiritual para levantar, arrancar dinheiro do povo. Não é isso, irmãos, que a Bíblia ensina. Porque se dinheiro não está conectado a um avivamento, não pega. Deus vai fazer um tabernáculo para despejar a sua glória, um lugar que Ele vai receber sacrifício. Ele diz: diga aos filhos de Israel. Ele não mandou ir lá fora. Ele não diz: vai lá e pede para a prefeitura, pede. Não, Ele diz: fala aos filhos de Israel. Se eles querem a minha glória, é eles. Eles já deram para um bezerro de ouro, agora chegou a hora deles darem para mim. Lembra o que Deus fez com o bezerro? Lembra o que Moisés fez com o bezerro? Lembra? Ele tacou fogo no bezerro, derreteu, aquele ouro correu para a água e fez o povo beber a água, para dizer o que? A riqueza não está aqui fora, está aqui dentro. Ele derreteu o bezerro, foi para a água e ele fez o povo beber aquela água. Está na Bíblia, leia. Deus diz: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, cujo coração se mover voluntariamente, dele recebereis a minha oferta. Daí Deus dá uma lista do que Ele quer. Ele diz: eu quero isso, isso, isso e aquilo, aquele outro, tudo certinho. Pano azul, estofa de carmesim, pele de texugo. Ele está com uma lista. Viu que ele não é qualquer coisa. Não, eu tem uma medida. Eu quero assim, dessa forma. Você está me entendendo? Não é Deus está me mostrando que aqui tem 30 pessoas que vai dar R$1.000. Irmão, Deus não mostra essas coisas. Vamos parar de usar Deus para ficar rico. Vamos parar de usar Deus. Vamos criar vergonha na cara, Brasil. Vamos criar vergonha na cara, a igreja de Jesus Cristo.
Deus está me mostrando. Deus não mostra isso, pelo amor do seu nome. Deus me mostra agora 30 pessoas que vão dar R$1.000. Não mostra. Deixa eu te falar. É mais fácil você dizer assim: irmão, nós precisamos de R$30.000. Tem aqui por acaso 30 pessoas que poderiam dar R$1.000 para a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer o que Deus mandou fazer. Ele não disse: vai lá Moisés e profetiza o povo, faz um culto e diz para eles trazer uma oferta, promete umas coisas para eles, Moisés, que eles vão dar. Não, Deus disse: vai aos filhos de Israel e diga que me tragam uma oferta. E só recebe do homem que se mover voluntariamente. Dele recebereis a minha oferta. Porque se tudo que Deus começa, se não for por alguém voluntário, de coração voluntário, de espírito voluntário, como disse Davi, pediu ao Senhor: me dá um espírito voluntário, Deus não recebe. Aí ele vai fazer o tabernáculo. E sabe qual é a primeira coisa que ele faz no tabernáculo? A arca. Porque se ele vai fazer o tabernáculo, a arca ficava lá dentro do tabernáculo. Tudo que Deus faz sempre é de dentro para fora. De dentro, nunca é de fora para dentro. Então, se eu vou fazer um tabernáculo, ele sempre começa de dentro para fora. Então ele começa pela arca. Aí na arca ele diz: ó, eu quero assim, assim. Dentro da arca você sabe o que ia ter, né? Agora olha o que ele diz aqui em Êxodo 25 e o versículo 21 diz assim: ó, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás o testemunho que eu te darei. Ali eu virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca do quê? De tudo o que tu deves ordenar para os filhos de Israel. Dentro da arca eles iam colocar a vara de Arão, que ainda ia florescer. Eles iam colocar o maná, e eles iam colocar o Pentateuco, o pergaminho, a Torá, o pergaminho. Eles iam colocar. Deus disse: dentro da arca você coloca isso, o que eu te darei. Quer dizer, não tinha dado ainda, né? Ele não tinha dado ainda, porque aqui no tabernáculo Deus não tinha dado algumas coisas ainda. Aí Deus disse: só que em cima do propiciatório, ali no meio dos 2 querubins, eu virei e falarei contigo. O que é que tinha no meio dos 2 querubins? Nada. Porque aonde Deus fala, não pode ter nada. Tinha 2 querubins, um aqui e outro ali, que se colavam com as 2 asas. Lembra quando Deus expulsou Adão do jardim? O que é que ele colocou na porta para guardar o jardim vazio? Os 2 querubins, eles não estão ali só olhando para a arca, eles estão ali para guardar o lugar vazio, para dizer: aqui, aonde Deus fala, você não põe nada seu. O problema da sua oração é que só você fala, não é Deus que fala com você. Quando você vai orar, você leva uma lista de compra. Deus diz: dentro de você aí já está a Torá, já está o Pentateuco, está aí. Mas aqui no meio dos querubins, eu virei e eu falarei contigo. Não põe nada aí, não tem interesse seu, não tem ambição sua, não tem vontade sua ali. Você senta e espera, fica quieto, deixa eu falar. Sabe por que suas orações não estão sendo respondidas? Porque você é um pedinte. E chega um lugar na sua vida que não tem mais lugar para pedintes. Nesse lugar é vazio, você não pede mais. Ali, por isso que é ali que era ali
Vem cá, eu tenho que fazer um teatrinho. Eu tenho que fazer um teatrinho. Ô Giba, vem cá comigo, Giba. Ô Giba, que inveja do teu cabelo, cara. Vem cá, você vai ser um querubim hoje, tá? Aleluia, não quebra a arca aí, Giba. Vem cá, Gé, outro querubim. Aleluia, glória a Deus. Aqui, os dois querubins. Aqui tinha a tampa do propiciatório com os dois querubins. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano aqui. Ele pegava o sangue do cordeiro sem defeito e colocava aqui. E aqui descia o fogo de Deus, que falava. Era Deus que falava. Aqui ninguém pedia. Por isso que no tabernáculo, no Santo dos Santos, ninguém falava. Todo mundo quietinho, só ouvindo a Deus. Sabe onde Deus te quer? Nesse lugar aqui. Nesse lugar aqui. Porque um dia, fica assim, tá? Bem bonitinho. Filma isso para mim, por favor. No meio, o sangue aqui, para Deus falar, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Um dia, um cordeiro sem defeito. Ele foi sem defeito mesmo, porque um homem chamado Pilatos examinou ele e disse: eu não vejo nenhum defeito nele. Na realidade, Pilatos não estava dizendo só que Jesus não tinha defeito. Ele estava legalizando o cordeiro. E por que não foi um sacerdote? Porque ele não morreu pela religião judaica. Ele morreu pelo gentil. E tinha que ser um líder gentil para reconhecer que o cordeiro não tinha defeito. E agora o véu foi rasgado, o lugar está vazio. Sabe qual é o problema? Só que aqui você não tem nada para pescar, aqui você não pega nada. Então o meu convite para você hoje, Brasil, é: saia da fila da bênção e entre na fila para ouvir a Deus. Vem aqui para o meio. O lugar está vazio, Ele está esperando alguém que se disponha, alguém que entre no seu quarto, feche a sua porta e diga: Deus, fala comigo e eu te ouvirei. Levante sua mão e glorifique o nome de Jesus.